Professor Ricardo, o que é homofobia? Bom dia a todos. Homofobia nada mais é do que aversão, ódio, raiva e preconceito com relação aos homossexuais, masculinos, femininos, travestis e transgêneros. Professor, o senhor acredita que aqui nessa escola, no nosso município, há a homofobia? Existe sim. Nós ainda não temos casos concretos de pessoas homofóbicas que agrediram fisicamente um homossexual. Porque a homofobia ela não se restringe somente à agressão física. A homofobia também é a questão verbal, xingamento, apontamento, constranger a pessoa. Né? E isso aí, infelizmente, nós temos nessa escola alunos que são gays e temos alunos que são homofóbicos. Né? Indiretamente ou diretamente, eles acabam influenciando outras pessoas. Por isso que o projeto, na verdade, a data mesmo é 17 de maio, amanhã, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. Né? A nossa luta nada mais é do que referente a tentar diminuir esse preconceito que ainda é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 foram assassinados 338 homossexuais, simplesmente pelo fato de serem homossexuais, né? Quererem, né, ser felizes como qualquer outra pessoa. No ranking de estados, o Centro-Oeste está em terceiro lugar, ele só perde para o Nordeste e para o Sudeste. Então o nosso estado, né, dentre os demais, é um estado ainda muito homofóbico. Professor, como está sendo feito esse trabalho com os alunos? Como tem sido aceito esse trabalho? O trabalho com os alunos, na verdade, foram as turmas de administração, onde eu sou professor deles, né? Então, eles que à frente pegaram. A aceitação está sendo boa, né? Eles estão agora, nesse momento, assistindo um vídeo, né, com instruções, relatos de pessoas, né, que sofreram homofobia, né? Fizeram cartazes. Creio eu que logo mais nós vamos ter um teatro também referente a isso. Então os alunos, a sua grande maioria, se envolvem. Porém, tem aqueles, né, por exemplo, alunos que não querem realmente já foram embora. Alguns professores também foram embora. Então, para você ver, eu como professor e como gay, né, eu vejo o seguinte: como que eu vou trabalhar a questão da homofobia com o meu aluno se eu também não aceito? Uma das discussões que eu falo muito em sala de aula, em reunião de professor, é isso, né? O professor não aceitar, né? Não aceitar e não respeitar. Então também é muito mais fácil eu não me envolver e ir embora. Eu sinto muito, né, por também ser educador. Porque é o seguinte, o que nós realmente só queremos? Só queremos o respeito. As pessoas não são obrigadas a nos aceitar a nossa orientação sexual, né? Porque cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem sua crença, sua raça e tem um olhar com relação a isso. Mas todos são obrigados a nos respeitar como seres humanos, como pessoas que somos, e não nos olhar como seres de outro planeta, ou endemoniados, ou pessoas que não somos dignas de estarmos aqui na face da Terra. Né? Então o preconceito existe e bastante com relação a isso, né? E a nossa intenção, a minha intenção, na verdade, um dos mentores desse projeto é justamente isso: trabalhar na nossa cidade, com a população da nossa cidade, tá? E diminuir esse preconceito. E com o passar dos anos, né, as pessoas poderão aceitar, conviver melhor. Porque muitas vezes, como que você sabe identificar um gay ou não? Né? Então, é muito complicado com relação a isso, esse preconceito. As pessoas dizem o seguinte: eu não tenho preconceito, mas a partir do momento que tem um homossexual em sua casa, será que você não vai ter? Né? Eu questiono muito isso a população. Então, respeite. A gente não sabe o dia da manhã. Pessoas mais jovens, como nossos alunos aqui, eu digo muito isso a eles: você não é obrigado a aceitar, você é obrigado a respeitar. Porque você um dia vai casar e vai ter filhos, e aí? Eu deixo essa pergunta no ar: você prefere ter um filho bandido, que estrupa, que mata, que rouba, ou ter um filho homossexual? Porque tem uma frase, um dos slides que diz: você tem nojo de ver dois homens se beijando? Eu tenho nojo de ver pessoas matando gente roubando gente estrupando, gente sendo enganada. Isso eu também tenho nojo, né? Então, assim, eu acredito que com esse trabalho de hoje, outros que a gente pretende vir a fazer, as pessoas então param e reflitam um pouco sobre esse preconceito. Antes de julgar, antes de pré-julgar, tente entender o nosso lado também. Converse, venham conversar com a gente. Nós somos também pessoas assim, eu mesmo sou uma pessoa que eu sou muito aberta a diálogo, a explicar para a pessoa. Né? Porque eu também tenho família, eu tenho pai, né? Meu pai já faleceu, eu tenho mãe, tive valores, né? Então eu fui criado dentro de todos os valores que uma família é normal, dita normal, né?
Professor, o senhor como professor em sala de aula, o senhor já sofreu preconceito, já recebeu agressões físicas, agressões verbais de alunos dentro da sala de aula? Olha, eu sou professor há 23 anos. Nesses 23 anos, se eu dizer a vocês que eu nunca sofri preconceito em relação ao aluno, eu estaria mentindo. A mim, eles direcionar a minha pessoa, não. Né? Tipo assim, durante a aula, ou o senhor é gay, ou o senhor é viado, ou eu não vou assistir sua aula por esse motivo, né? Mas comentários e algumas outras coisas, sim, já sofri, né? Apesar que eu tenho todo um posicionamento em sala de aula, tá? Mas é muito interessante que assim, o preconceito maior não é tanto pelos meus alunos, e muito mais pelos alguns colegas de trabalho, como eu havia dito, né? Então assim, a aceitação dos meus alunos, tranquilo. Mas eu acho que tem que trabalhar mais isso, assim, a questão de casa, assim, outros professores que são pais também, que têm filhos, a família, né? Com relação aos meus alunos, né, eu sou até muito grato. Na sua grande maioria, num percentual, digamos assim que 98%, 99% dos meus alunos, se tinham algum preconceito, acredito eu que foi reduzido, né? Porque eu sempre trabalho essa questão, né? Apesar que em 2003 eu levei um tiro aqui em Coniza, né, há 10 anos atrás, foi num dia 16 de outubro, um dia após o dia do professor. Naquela época eu acredito que foi por eu ser gay, porque eu fui acho que um dos primeiros, se não o primeiro homossexual assumido aqui nessa cidade, falar eu sou gay e daí, né? Então acredito que naquela época houve, né, essa digamos, não digo revolta ou algum homofóbico, mas graças a Deus, né, Deus deve ter tido um propósito, né, que o tiro pegou aqui do lado direito, se fosse aqui no peito, então se fosse do lado esquerdo eu poderia não estar vivo mais hoje para aqui. Então eu acredito que esse propósito teve, que eu sobrevivi, não fiquei sem sequelas, né, e estou aqui trabalhando. Mas assim, desses últimos 10 anos para cá, ela melhorou bastante, a cidade melhorou, as pessoas melhoraram, há muito a que melhorar, né? E eu gostaria muito do ano que vem estar aqui falando e não dizer que em 2013 mais de 100 homossexuais foram assassinados pelo simples fato de ser homossexuais. E a escola, como professor, como educador, eu me sinto na obrigação de instruir os meus alunos. Eu tenho obrigação, porque assim, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. Então, como diz Maria Bethânia, né? Então, assim, se eu não pegar a frente e falar, instruí-los, porque a maioria das vezes é falta de instrução mesmo, né? Então, quando a pessoa ela não sabe, ela vai para o lado negativo.